No outono de 1993, um senhor idoso chamado Eugene Pauli começa repentinamente a se esquecer do nome do próprio filho. No dia seguinte, ele começa a vomitar e se contorcer de cólica abdominal. Dentro de 24 horas, sua desidratação estava tão grande que Beverly, sua esposa, em pânico, o levou ao pronto-socorro. Algum tempo depois, foi descoberto que ele estava sofrendo uma encefalite viral, uma doença relativamente comum que causa feridas, bolhas e infecções leves na pele. Em casos raros, no entanto, o vírus pode traçar um caminho até o cérebro, provocando lesões catastróficas conforme devora as delicadas dobras de tecidos onde nossos pensamentos e sonhos residem. Os médicos de Eugene disseram a Beverly que não havia nada que eles pudessem fazer para reverter o estrago já feito em seu cérebro. Porém, uma grande dose de medicamentos antivirais talvez evitasse que o vírus se espalhasse. Depois de quase morrer em um coma de 10 dias, ele acordou e não conseguia mais formar frases, e às vezes ficava ofegante, como se estivesse esquecido momentaneamente como se respira. Ele seria um homem que mudaria radicalmente muito de que pensamos sobre os hábitos. Muitas vezes não sabemos o quão grande é a influência dos hábitos em nossa vida, mas primeiramente vamos começar explicando a ciência por trás deles. Os hábitos são ações repetidas com frequência, conscientemente ou não, como lavar as mãos ou comer um doce depois do almoço. É um comportamento aprendido, bom ou ruim, que mantemos de forma automática, sem pensar nele. E não só facilitam, como são extremamente importantes e essenciais. Por causa deles, podemos realizar várias tarefas simultaneamente sem que foquemos nelas. Grande parte do cérebro de Eugene havia sido danificado, mas os gânglios basais, uma parte localizada ao centro do cérebro, estava intacta, e elas são as grandes responsáveis pela formação dos hábitos. E por isso, Eugene foi capaz de continuar a fazer tarefas como caminhar pela tarde ou fazer um lanche pela noite, hábitos que já tinha antigamente, mesmo não sabendo o que acontecia. E eles não estão presentes somente em nós. Os animais, até mesmo os mais simples, também têm a capacidade de aprender, e assim fazer tarefas que pareciam difíceis se tornarem basicamente automáticas. Um experimento em 1990 pelo Mitch colocou um rato em um pequeno labirinto em formato de T, onde havia um chocolate no caminho da esquerda. No início, ele ficava algum tempo analisando antes de achar o doce. Após os pesquisadores repetirem o mesmo teste várias vezes, o rato ia quase que automaticamente à recompensa. Com isso, podemos concluir que o desenvolvimento de hábitos nos seres vivos se deu por uma necessidade de sobrevivência, na qual o indivíduo precisava fazer suas atividades de forma prática e rápida. Mas, diferentemente dos animais, nós desenvolvemos hábitos que podem ser muito mais complexos de se analisar. Em alguns casos, podem acabar até mesmo evoluindo para aquilo que chamamos de vício, que é quando a pessoa não tem mais controle daquela atividade. Isso acaba prejudicando sua vida de diversas formas. Bebidas alcoólicas, cigarro, internet e redes sociais, drogas ilícitas, jogos digitais, apostas, medicamentos, compras e compulsão alimentar. Estes são os principais vícios em nossa sociedade. É importante ressaltar também que qualquer hábito pode se tornar um vício, se não controlado da forma correta, por mais inofensivo que pareça. No mundo dos negócios e na economia, os hábitos também são grandes aliados. Vários produtos que hoje conhecemos só foram disseminados pela formação de um hábito, como, por exemplo, com a pasta de dente,
que sua popularização começou graças à adição de substâncias na fórmula que deixam a pasta ardida e refrescante. E isso vai longe, desde como um supermercado organiza seus produtos pensando em seu consumidor e como rádios podem prever a popularidade de uma música com base nos hábitos musicais de seus ouvintes. Existem diversos tipos de valores: estéticos, religiosos, éticos, profissionais, familiares e etc. Os valores humanos são os principais morais que orientam a conduta das pessoas. Esses valores constituem um conjunto de regras estabelecidas para uma convivência saudável dentro de uma sociedade. Os valores chamados de humanos são princípios baseados nos conceitos morais e éticos. Eles definem a forma de relacionamento entre as pessoas e, por consequência, o relacionamento e o funcionamento de uma sociedade. Dessa forma, esses valores podem ser considerados como a base dos relacionamentos humanos, funcionando como um conjunto de normas que pautam as interações humanas e as tomadas de decisões, seja um âmbito privado ou público. Dentre os valores humanos mais importantes, podemos destacar os seguintes: respeito entre as pessoas, empatia, solidariedade, cordialidade, educação, justiça, honestidade, humildade e responsabilidade. Quando esses valores são aplicados corretamente em nossa sociedade, eles são elementos chaves para um mundo mais harmônico e eficiente, minimizando diversos acontecimentos que acabam atrapalhando rotinas e destruindo fundamentos. E esse foi nosso trabalho.